resume ambas as partes aqui representando seus times? Não dá para falar que fica com uma frustração de um empate por uma grande partida do Cruzeiro. Muita gente comentando e até dando uma cornetadinha no Jardim, mas eu acho que a gente tem que avaliar o todo e ver que até aqui o time do Jardim mostrou uma grande evolução e falta um pouquinho para se ajustar, principalmente na finalização. Ô Isabel Guimarães, 79 vezes enfrentei América e Cruzeiro na bancada, só perdi 17. E ontem, com tantos problemas, principalmente físicos, sequência de jogos, já que o Atlético continua vivo na Sul-Americana também. Toledo falar do América, tem que dar destaque para o nosso Victor Valentim, que mais uma vez faz um recorte na história. Ele é narcisista, né? Eu ganhei de vocês. Pois é. Não é o time dele que está com mais grana faz... e com investimento esse tempo todo, não. Fui eu. Mas... Então tá, ô Victor Valentim. Mas parabéns. faz o recorte na história novamente, esquece de falar que já que estamos falando de Mineirão, o Cruzeiro foi quem mais venceu e eu acho que em vida o Fael não vê o Atlético passar o Cruzeiro. Agora, o meu sentimento, o jogo de ontem, de raiva, de perder 2 horas do meu domingo vendo uma pelada daquela sem uma chance de gol para ninguém. O jogo ruim. Me lembrou América e Operário na semana retrasada. Eu acho que você não viu a mesma partida, porque Você teve que não várias viu. chances. Que chance que você teve? O Cruzeiro cria... O Lucas Silva Cruzeiro meteu a bola até na pegou na trave, bola. o Caio Jorge acabou finalizando para, fora. Eu te senhor. falo pelo menos umas 5, 6 finalizações aqui. Você destacou... Até o Rony chutou e o Cássio fez uma defesa. Não, mas você destacou 2 e um Fraco. chute pra fora. Nenhum dos dois goleiros trabalhou. Fraco. Pode pegar a roupa do Cássio, do Everson, não precisa Gente, lavar e usar a no grande próximo verdade é que se você rodar qualquer programa de esporte no Brasil, todo mundo vai valorizar o futebol do Cruzeiro e a frustração do cruzeirense de não ter saído com uma vitória de lá. Evidentemente que o lado atleticano vai desvalorizar o que o Cruzeiro fez e o que o Jardim construiu até aqui. O necessário é que se deixe claro também de que o Cuca retrancou, teve medo do Cruzeiro e sabe das dificuldades que vai ter no Campeonato Brasileiro. Falado sobre o Atlético, eu tenho que te falar uma coisa. O Cruzeiro está construindo uma grande história nesse brasileiro e quem está lá em cima já olha e fala assim, ó, pois é, tá chegando alguém que vai incomodar a gente. Tamo junto. Ontem não encaixou no início do jogo, quer sempre recuperar essa bola rápida e poder ganhar em velocidade, porque o Atlético trabalhou com muitos jogadores atrás da linha da bola para não sofrer esses contra-ataques e essas bolas que são atacadas muito no vazio. Ô Bel, eu estava contando muito com a escalação, eu recebi informação no domingo de manhã que a Arana jogaria, me alegrei muito, porque poderia utilizar o Rubens no meio, mas rapidamente isso tem acontecido muito no Atlético. Agora um time que tem Arana, Lian, Scarpa, Hulk, Rony, entre outros, ele precisa colocar a bola no chão uma vez ou outra e propor alguma coisa. Ele precisa apresentar um mínimo de futebol, porque é um jogo muito arriscado você se resguardar 90 minutos. E se eu posso dar um destaque nessa partida de maneira positiva, é sempre a proposta do Leonardo Jardim, que ele não abre mão dessa proposta e ele acaba fazendo com que o Atlético fique acuado exatamente por isso. Porque ele joga muito ofensivo, ele gosta de sempre estar atacando essa bola, jogadores muito rápidos, o Atlético teve que optar por parar o jogo do Cruzeiro na base da falta, na base até da entrada mais firme, nesse sentido, e o Cruzeiro teve talvez as principais chances do jogo. Acho que o Atlético teve só aquele chute com o Rony, que daqui a pouco aparece aí. Eu acho que o grande lance de perigo do jogo talvez tenha sido essa aí, um gol do Rony, o resto é só bola ricocheteada, bola para fora. O Cruzeiro não conseguiu converter essa posse de bola, essa questão de propor o jogo em finalização. Eu acho que até conseguiu, mas dada a dificuldade também dessa retranca que o Atlético fez, que o Cruzeiro tem inclusive pensar nessa possibilidade, porque o Cruzeiro começa a construir o seu futebol para o resto do Campeonato Brasileiro nesse momento, no início da competição. E vai ter um momento em que o pessoal vai falar assim, nós vamos ter que jogar mais retrancado porque os caras vão vir para cima. Então foi um jogo também para o Cruzeiro começar a analisar que tem equipes que vão se trancar demais também. Eu achei um jogo fraco tecnicamente pelos jogadores que tem as duas equipes. Achei muita pancada, muita falta, o juiz às vezes deixou correr demais. Toledo, o que me causou indignação é que a jogada do Atlético é chutão, não é ligação direta, chutão do Everson, do Lianco e do Alonso para frente para ver o que acontece. Você não passa a bola pelo gramado, você não consegue uma conexão colocando a bola no chão. E o Hulk nesse lance aí, nesse lance aí, a torcida do Cruzeiro reclama um pênalti, vou pedir análise da Nadine amanhã, porque eu acho que o Lianco realmente ele dá uma carga no Fabrício Bruno. Daqui a pouco vamos mostrar Perfeito. esse lance com mais detalhes. E Nadine que comentou a partida na transmissão. Junto com o Galvão vai Bueno, estar minha com filha. tudo Tá com na moral. ponta da língua aí. Diferente do que o Fael falou, por exemplo, eu percebi que o time do Atlético não é um tom provocativo, é uma análise. O Atlético
Em poucos momentos ele conseguia, mas mais pelo erro do Cruzeiro. O Cruzeiro não, o Cruzeiro conseguia construir as suas jogadas, conseguia articular e triangular o seu jogo, mas barrou muito dentro dessa estratégia do Atlético, que chega até no final do jogo e dá pra ver ali quem tava no campo, a comemoração dos jogadores de ter saído com o empate do Cruzeiro no Mineirão. Eu falo que o Lianco até me lembrou o Caçapa ali final da década de 90, alguns lances, que de pegar a bola, perceber que o meio-campo não está conseguindo conduzir e em 3, 4 lances o Lianco tem que sair de 1, 2, 3 jogadores para tentar armar alguma coisa. Ô, Toledinho, o que você tanta nota aí, meu filho? Eu estou anotando uns detalhes aqui do jogo do América, tentando ver a escalação do América. Meu Jesus amado. Vou tampar para ele não ver, que ele é fofoqueiro. Aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar uma declaração do Jardim, que deu uma espetadinha ali no elenco atleticano sobre a questão de se esperava um adversário mais forte. Eu acho que não foi uma espetada, mas deixa na hora da declaração. Então a gente vai até analisar se foi ou não foi. Tá. Mas da Comissão Técnica Celeste rolou uma postagem aí, Hugão, que aí você analisa se é ou não uma espetadinha sobre dizer se Minas Gerais tem ou não um rival para o Cruzeiro. Ô, Bel, rival sempre teve. O que acontece é que o Atlético, no momento que ele esteve bem, ele falou, não tenho mais rival, mas ainda assim o Cruzeiro sempre teve sua notoriedade, sempre teve a grande notoriedade em tudo aí, né? E faz parte dessa rivalidade, eu gosto demais disso, gente, vocês não têm noção tanto que eu gosto disso, de jogador que provoca, eu gosto dessa rivalidade raiz, esse negócio que incendiou e aqueceu os corações de confrontos dos times, evidentemente que eu tô falando de futebol, não tô falando aqui de violência, de nada disso, e é aquele debate que a gente senta na mesa do boteco, discute com os amigos, isso é bom demais. É aquele negócio que você pareia, sabe? As castas. Você pode estar no quarto do seu sogro, dar peteleco na orelha do seu cunhado. Apenas uma equipe jogou hoje. O Cruzeiro foi quem propôs o jogo, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que a ideia do Cruzeiro de colocar o Jardim realmente apertando, o Jardim colocou o Atlético dentro do seu campo e na proposta de jogo que ele teve realmente, o Atlético só pôde realmente optar ou pelos erros do Cruzeiro ou tentar aquilo que o Fael falou, que é aqueles lançamentos e tal, né, Bebel? Mas nós temos mais rodada, né, Bebel? É isso aí, eu vou dar um recado. Daqui a pouco o Fael com certeza vai querer responder essas postagens todas aí, mas agora tá na hora do Placar Apoio Mineiro, que tem o oferecimento de Amstel, a puro malte feita com levedura holandesa. Vamos colocar aqui na tela Campeonato Brasileiro Série A, Inter e Mirassol. O Mirassol começou vencendo essa partida aí, empate 1-1. Juventude e Fluminense também ficaram no empate 1-1. Aliás, que rodada de empate, hein? Flamengo, não é, ô Toledinho? Flamengo e Botafogo. Mais a situação do América e eu tenho medo dessa terceira divisão. Já estive lá e é horrível, é um lugar horrível. Faelzinho, nós estamos bombando aí no YouTube, Faelzinho. 13 mil pessoas, Bel, pedi para todo mundo curtir e depois passar no meu canal também, lá no Camisa 12, tem meia hora sobre o clássico. Meia hora de análise, que aí ele pode falar todos os pontos e de cada ponto tem 3 E depois quero falar também desdobramentos. sobre o auxiliar do Jardim. Pois é, vamos aproveitar, Fael não falou, agradecer as 13 mil pessoas que estão com a gente na telinha do YouTube, fora quem está assistindo aí na telinha da TV Alterosa, mas a gente colocou, né, uma postagem, se puder inclusive repetir aqui, do auxiliar Pedrinho, falando que, insinuando que não tinha aí rival, que parece que só uma equipe entrou em campo. O Jardim falou um pouquinho mais ameno, mas nessa linha também nós vamos ver logo mais. O Hugão chegou a comentar, mas o Fael não respondeu. Bel, o Cuca tem 62% de aproveitamento, o Jardim tem 47%, foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro e eliminado no grupo de Sul-Americana, dos mais fáceis, talvez, da Copa Sul-Americana. Aí ele viu o Galo conquistar o hexacampeonato mineiro. Nesse hexacampeonato mineiro, alternar finais contra o Cruzeiro, contra o América, contra o Tombense. E clássico, eu dou um número aqui o tempo todo, por exemplo, que nos últimos 18 clássicos, só 3 vitórias do Cruzeiro. Desde 2013 não ganhou como mandante, uma vitória nos últimos 12 jogos do Brasileiro. E desde 2017 a torcida do Cruzeiro comemora um gol como mandante no Campeonato Brasileiro. Sabe qual foi a última vitória como mandante no Mineirão no Campeonato Brasileiro? Em 2008. Então, meu amigo, realmente, tá tendo adversário pro Galo, não. Gente, pega os picotes aí, porque ele fez tanto recorte, mas tanto recorte, que ele abriu tanto multiverso que eu não sei. Vamos falar do número que realmente interessa?
O Atlético tem números que realmente vai demorar para alcançar o Cruzeiro dentro do Mineirão. Tem números na história que vai demorar para poder passar o Cruzeiro na história. Mas isso todo mundo sabe. Mas para o atleticano argumentar e debater com o cruzeirense, o nosso Victor Valentim aqui em Tititi vai ter que fazer sempre os recortes da história para poder se equivaler, se equiparar e se igualar ao Cruzeiro. Dito isso, ele não está satisfeito de ter ganhado o Mineiro, ele sabe o que o time dele é capaz, viu o time dele acuado ontem e é frustrante pra gente ver que o Cruzeiro saiu ontem do jogo sem vitória, mas no Mineirão seguimos ainda como os grandes vencedores, os grandes campeões e é Cruzeiro Esporte Clube sempre incomodando o lado de lá. Mais uma vez foi somente isso. Ano passado você falou que quando um time não ganha é incompetência da torcida. Você acha que não ter marcado um gol comandante contra o Galo desde 2017 é incompetência da torcida do Cruzeiro? Imagina quem ficou 50 anos sem ganhar título, gente. 71 Ô, gente, até falando em então, mas aí a teoria se Mas responde, Aí, foi incompetência da torcida do se Cruzeiro? você acha que eu estou correto e você argumentando isso, está falando que eu estou correto. Eu te escutei, Fael. Deixa eu te falar. Se você acha que a minha teoria está correta, por isso que eu falei, se você acha que a minha teoria está correta pelo que eu falei, então você concorda que a torcida do Atlético de 71 até ter ganhado o Brasileiro foi incompetente de fazer o Atlético ganhar o Brasileiro. Mas a teoria não é minha, Gão. Você falou que quando não ganha é competência. É teoria ou é Vai povo? sem Povo teoria, com Isabel. Torcida, olha só. Torcida, meu povo. O Gão, a torcida do Cruzeiro brigando entre ela mesma ali no final do jogo, foi um flagrante da nossa equipe, o Reinaldo Pereira fez esse registro do momento em que torcedores do Cruzeiro entram numa briga ali, o Gão. Vou usar as palavras do Fael quando acontece isso nos jogos do Atlético. Você que faz isso aí, ó, você que veste o escudo do Cruzeiro, vai para a arquibancada e se propõe a esse papel, porque nada justifica o que está acontecendo aí. Você que se propõe a esse papel, quando você veste essa camisa do Cruzeiro, você é responsável também por representar esta instituição que é o Cruzeiro Esporte Clube. O motivo da briga ninguém sabe. Provavelmente é assim, cachaça na cabeça, eu sou mais macho que você, eu sou mais homem que você, eu represento mais do que você aqui, e não sei o que e tudo mais. E é isso que Um quer acontece. apoiar, o outro quer cobrar, e a forma de fazer isso, Gão, gera esse debate. Pra quê? Isso estraga o jogo dos dois. Não, e às vezes uma briga, sabe por quê? Um fala assim, Matheus Pereira, você não jogou nada. Aí o outro, você não pode falar mal do Matheus Pereira, a gente tem que ter respeito. Cada um com a sua opinião, cada um vendo o jogo, né, Gão? Agora, eu fico muito triste quando acontece alguma coisa dessa no América, e acho que o Gão deve ficar também, porque só cruzeirense, não pode ter briga. Não, e briga não é só cruzeirense, não, né, Toledinho? Nós vamos mostrar, inclusive, já é o nosso próximo assunto, no Alterosa Alerta, briga de torcida, não tem coisa mais feia. Nesse caso aí, foi no bairro Inconfidentes. Olha, cruzeirenses correm atrás de um torcedor do Atlético, ali então, dá para ver que eles estão com o uniforme de torcida organizada e batem no torcedor atleticano. Isso no bairro Inconfidentes. Não então, é com você cada viu... porrete na mão, pelo amor de Olha que Deus. loucura. E você viu que o atleticano, nesse caso ali, estava sozinho, né? E algum grupo de torcedores do Cruzeiro correm em direção. E na sequência aí, Toledinho, foi a polícia lá em Ibirité que interceptou materiais que seriam utilizados também por torcedores para briga, gente. Briga entre torcida. Olha isso, arma, porrete. Soco inglês. Nossa. Soco inglês. Olha isso, ainda Loucura, bem que né? a polícia evitou esse confronto. Mas imagina, meu povo. Tem que ter muito cuidado em dia de clássico mesmo, né? Pra gente sair pra rua aí, porque... Até sair com a camisa do time, né? Porque vai ter um cruzeirense que não tem nada a ver com isso, passa perto de uns vândalos desse aí, ó. Desses aí, pelo amor de Deus. E esse torcedor aí, alguém teve notícia dele? Você machucou muito? No Alterosa Alerta, você vai ter todos os detalhes, todas as informações, Toledinho. Nós já estamos chegando no minuto. Quantas pessoas aí no nosso chat? Faelzinho hoje é meu... Seu secretário. É meu secretário de chat aí. 15 mil e 1.100 curtidas, meu. Dá pra aumentar 15 isso mil aí. pessoas, vamos aumentar essas curtidas, vamos conversar no intervalo. Daqui a pouco tem muito mais análise. Tem caos, Toledinho? Tem, no outro intervalo vai ter. No outro intervalo. E nós vamos conversar agora. Fael, hoje, meu secretário, lerá os chats. E a culpa não é do Wright. Eu tô uma senhora, não tô culpa é da enxergando o torcida do celular, Atlético. não. Bora, Ele que meu falou. povo. Daqui a pouco a Eu gente não é culpa volta. do Wright. Ô, Fael, me presta os óculos. Não é ou- Romualdo Apino. Eu tô sem Torcida do óculos. Atlético.
É isso, né? Vaidade, né? De competência. Colocar a minha teoria se concretizou, então. Vou falar o novo nome da torcida Não do é Cruzeiro já. culpa do Romualdo Arthur. Segundo bloco eu vou falar. Torcida do Atlético. Segundo bloco eu vou falar. E preocupação com o jogo do América hoje, que tende a não ser muito bom também, mas eu quero a vitória. É, bom vai ser América e Curitiba hoje no Nossa jogar. Senhora. Nossa Senhora. Isabel Guimarães, 12 jogos sem perder como visitante em Campeonato Brasileiro. Aliás, 12 anos sem perder. O pessoal tá falando de bebê reborn. Você pode chamar do Cruzeiro de BBB reborn. Então não tá fazendo diferença nenhuma, tá lá só como algo. Chama o Atlético então de Tititi. Sabe quem é Tititi? Nosso amigo Victor Valentim aqui. Era um grande estilista dos anos 80, depois teve uma releitura em que recortava a história para poder falar. Mas o que acontece? A gente não precisa ganhar do Atlético para ganhar brasileiro. Porque nesses anos todos o Atlético ganha um brasileiro e o Cruzeiro ganha 2 brasileiros. Agora, Bebel, só para finalizar aqui, continua fazendo recorte da história. Quem mais venceu no Mineirão foi o Cruzeiro. E ó, vamos sem recorte, Gão. Do início da sua fundação, do primeiro ano até hoje. Quem ganhou mais clássico? Mas você recorta a história o tempo todo e fala assim, o Cruzeiro não foi meu rival. Começou. O Cruzeiro não era o meu rival. Deixa eu contar pra você. O Victor Valentim, recorta. Lauro Lopes, Vitor Moreira, Reinaldo e José Geraldo da Silva fizeram uma mega cobertura desse clássico que não teve vitorioso nem derrotado e não teve gol também não. Vamos ver como é que foi o entorno desse clássico. Um jogo pegado. Segura daqui, empurra dali. Pois é, não faltou disposição no clássico. Nem finalizações. E nesse caso, principalmente a favor do Cruzeiro. Foram 21 oportunidades do time celeste contra 7 do Atlético. Acho que mereceu, mas assim, o time tá jogando bem. Acho que é a primeira partida que o Atlético sentou lá atrás, como a gente fala, né? Sentou no resultado. Acho que a primeira partida do Cruzeiro tem a dificuldade do time não ir pra frente, entendeu? Do time adversário não atacar. Não, jogou de bola. Jogão, o Cruzeiro atacou bem, defendeu muito bem, o Atlético também defendeu muito bem. Nós já sabíamos que o Atlético ia defender. Ia vir segurando o jogo, defendendo. Jogão de bola. Com certeza eu acho que o Cruzeiro vai melhorar muito, bastante desempenho. Lógico, a torcida hoje esperava o resultado, né? 1-0, o que seja. Mas espero que nos próximos jogos aí o Cruzeiro venha a crescer muito ainda nos resultados. Com torcida única e o Mineirão todo azul, o cruzeirense pediu, empurrou o time em busca da vitória. Mas ela não veio. Apostando mais no contra-ataque, o Atlético segurou o Cruzeiro na partida. A melhor chance da equipe celeste saiu dos pés de Lucas Silva. Ele chutou, a bola desviou e acertou o travessão de Everson. Vidalba, de cabeça, também passou perto. O Galo assustou principalmente com Rony no primeiro tempo, com o Júnior Santos já na etapa final. Susto também com Guilherme Arana. Voltando de lesão, o lateral jogou apenas 18 minutos antes de pedir substituição. No fim das contas, 0 para o Atlético. Nada também para o Cruzeiro. Cara, talvez faltou ali a gente ter um capricho a mais no último passe. Talvez é um clássico, assim como em todo lugar, é um jogo mais tenso, é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Mas feliz pelo nosso crescimento, um início de ano muito turbulento, onde se gerou dúvida e muito do lado de fora para dentro, mas aqui dentro a gente nunca teve dúvida no nosso trabalho. Conseguimos consertar a rota e performar da forma que estamos performando. Acho que pelas circunstâncias do jogo, pelo que virou, acho que é um resultado positivo sim. A gente conseguiu um ponto fora de casa. Não foi o que a gente queria, a gente veio para jogar, para impor nosso jogo, só que infelizmente não deu. Eles foram superiores, mas não ganhamos, mas não perdemos. Pelo lado do Cruzeiro, o resultado garante a equipe como a melhor mandante da competição, ao lado do Ceará. E ainda amplia a sequência invicta na temporada. Esse foi o 7º jogo consecutivo sem perder em 2025, Lauro. Vitor, falando em invencibilidade, o jogo marcou o 6º clássico seguido do Atlético, sem derrotas aqui no Mineirão. Agora são 4 vitórias, 2 empates nesse retrospecto recente. Todo mundo entendeu que tem que ter compromisso nesse time. Compromisso, atitude e intensidade.
são as 3 coisas que a gente pede e é o que nos identifica como time e o que tem essa sequência boa no futebol brasileiro. Com certeza hoje a gente jogou para vencer, jogou para conseguir os 3 pontos. Eu fico feliz e obrigado à nossa torcida pela festa maravilhosa que fez. Eles mereciam muito esses 3 pontos, mereciam muito essa vitória, mas acho mais importante que eles se identificam com o nosso time e isso para mim me deixa muito feliz. E clássico é isso. Clássico a gente joga para não perder, né? Claro que a gente quer ganhar, mas o mais importante é não perder. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos repercutir mais sobre esse clássico e o Hulk volta a falar, mas olha o que aconteceu com o Hulk. É um amor e ódio, o que é isso, Fael? Na hora que o Hulk estava ali cobrando o escanteio, copo para cá, copo para lá e depois nós vamos ver o que aconteceu. Isabel, o Hulk vai ser sempre a referência do time atleticano, principalmente quando você fala em clássico, né? Ele já marcou 9 gols, alguns gols que geraram eliminações do Cruzeiro, que geraram importantes vitórias para o Galo, como classificar nesse ano na fase de grupos do estadual, ano passado na final do Mineiro. Então ele é a grande mágoa do Cruzeirense, desse time atleticano. Cara, o Hulk realmente é um grande jogador, tem muita qualidade, isso é o comentarista falando. E por isso ele até ultrapassa também a barreira da rivalidade, onde os torcedores batem foto com ele, como é o caso do Ronaldo Fenômeno mesmo. Mas do lado do Cruzeiro tem uns caras lá que foram cruéis com o Atlético, que o Fael não fala não, tipo o Wellington Paulista, Anselmo Ramon, que esses aí, meu amigo. Eles estão precisando voltar a jogar, porque o Matheus Pereira no clássico, ele é amarelo. Agora, o que a torcida tem que entender é que isso aí pode ter punição pro clube, né, Hugão? Não pode fazer isso. Ainda mais com o Hulk, que é um cara que respeita muito o Cruzeiro. Eu nunca vi o Hulk Ele fala isso na entrevista depois do jogo. É um cara que respeita todas as instituições. Então, não pode jogar a Copa em ninguém, porque o próprio Cruzeiro pode pagar por isso depois. E depois a torcida do Cruzeiro, no final ali, tem aí, Pedrinho? Ah lá, ó. Ainda pediu para tirar foto com o Hulk. Foi o que nós comentamos aqui nas agora. Nas redes sociais, pois é. Que a gente falou que tem jogadores que passam, por exemplo, igual muitos atleticanos que batiam foto com o Fábio, na época que estava aqui no Cruzeiro também. Faz parte, isso aí é... Todo clássico tem essa fila. E posso te falar, Bel, tem 30% aí, muda de lado, pula muro, com uma foto. Na opinião do Fael e no mundo seletivo do Fael, sim. Agora, se eu mostrar para vocês como que virou o jogo com aquele Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes aqui em Minas Gerais... Pode ver que amanhã esse aí já tá de camisa do Galo. Ou não tinha muitos atleticanos em Minas Gerais, ou então torcedores de outros times também que optaram por não torcer pro Atlético porque sabia o time que é esse aí, velho. Falando em virada